A gente já trouxe aqui no Em Dia que as escolas da rede pública da Paraíba vão precisar incluir o tema Prevenção da Violência contra a Mulher como conteúdo transversal. A lei determina que os professores precisam agora ser habilitados para que, por meio de procedimentos de formação continuada, possam promover essa transversalidade. Renata Fabrício bateu um papo com um especialista para falar sobre a importância dessa iniciativa. É isso que a gente vai conferir agora. Aqui comigo está o psicólogo Enio Brito, que vai conversar com a gente um papo, sobre esse assunto. Enio, na sua visão, como é que a inclusão desse tema no currículo escolar das escolas tem um impacto a longo prazo? É importante? É super importante, primeiro porque essa inclusão, acredito que até já seja um pouco tardia, porque alguns estados já se anteciparam na discussão dessa questão. E na inclusão desse projeto de lei dentro das escolas estaduais, porque a gente entende que a violência é o ápice, de ideias que nós plantamos enquanto sociedade, e às vezes nós começamos a escutar desde crianças dentro da nossa casa ou inclusive nos ambientes escolares, ideias que acabam por diminuir a posição da mulher ou fazendo piadas, chacotas, e aí a gente vai criando uma sociedade em que a gente dá muito mais poder para os meninos e para os homens, e as mulheres acabam ficando nessa posição de inferioridade, abrindo brecha para a violência. Então, a escola é um lugar primordial porque é um lugar de convívio. Então, as crianças hoje, os adolescentes, passam no mínimo um terço do seu dia dentro da escola. E lá existem relações que podem ser complicadas ou que podem ser trabalhadas para que sejam relações cada vez mais saudáveis, principalmente nesse tema relativo à violência contra a mulher. E a inclusão desse tema em sala de aula, nesse ambiente escolar, como você falou, também tem impacto nessa cultura ou, digamos, no desenvolvimento socioemocional, das crianças? A gente vê, por exemplo, tem um comportamento muito comum das crianças na escola, que é de formar grupos, e às vezes se forma o grupo dos meninos e o grupo das meninas, que é um comportamento saudável, mas a gente também tem que estar de olho no que é veiculado nessas relações, Às vezes acaba que o grupo das meninas é o grupo que é alvo das brincadeiras mais pesadas, que é alvo de determinados comentários que a gente escuta na escola e que precisam de intervenção, porque acaba a gente criando uma sociedade com meninas que se tornaram mulheres fragilizadas, com questões de autoestima, porque escutaram isso desde pequenas, muitas vezes com comportamentos reproduzidos na escola. Então, a nossa ideia é trabalhar para que existam crianças e adolescentes mais fortalecidos na sua autoestima e que também respeitem a posição do outro, o lugar que ele ocupa, as ideias que ele tem. Então, é um trabalho que, na verdade, não é só para as mulheres e para as meninas, mas também para os homens, saberem reconhecer essa posição de respeito e de igualdade em relação às mulheres também. Inclusive esse tema do respeito, da não violência, da maneira que a gente se comunica uns com os outros, de dar espaço para que eles falem também. A nossa ideia não é só reprimir, dizer não pode falar sobre isso, Às vezes são ideias que eles escutam em casa, que vêm os pais falando, que vêm os tios que escutam em algum lugar e acabam trazendo isso de uma maneira até ingênua, e cabe à escola justamente explicar, dar espaço de fala, que a gente tem que entender que a violência vem quando às vezes a gente não dá espaço para que algo seja dialogado, para que as ideias sejam colocadas para fora, dar espaço de fala, mas também dizer, olha, esse é o caminho do respeito, o caminho da violência, porque todos que estão na escola, independente da posição de educadores ou não, são responsáveis pela educação das crianças e precisam estar alertas a isso. Você acredita que a inclusão desse tema agora repercute, tem impacto numa próxima geração ou até mesmo nessa geração, que vai ter filhos, que vai ter netos? Com certeza. Na verdade, essa eu acredito que seja a ideia de a escola enquanto um espaço de formação humana, de trazer essa parcela da formação para um respeito que é uma discussão muito atual, que é a questão da violência contra a mulher, mas que ela possa também ser ampliada, para o ser humano de uma maneira geral, e para a gente debater questões de empatia, de respeito às diferenças, que eu acho que é um tema que tem sido muito polêmico e que a gente tem encontrado muito também dentro da escola, essa questão da dificuldade de lidar com as diferenças. Então, a nossa ideia é de criar um ambiente, primeiramente escolar, mais pacífico e mais respeitoso, mas a gente entende que tudo isso extrapola
os muros da escola, né? E às vezes as crianças, os adolescentes vão falar com seus pais sobre isso, vão discutir com eles sobre isso, sobre o que aprenderam na escola, vão às vezes dizer, olha pai, não é assim, a gente pode pensar diferente, e isso vai tendo impactos, não são impactos imediatos, mas acredito que são impactos que vão aí influenciar as futuras gerações. Pois é, entrevista muito importante, né, esclarecedora, e esse assunto ir para as escolas é assim importante.